livros de memória com a matéria retida pela engrenagem que a natureza me deu. Pode ser que me escape a legitimidade de um nome ou de uma data, mas me ficou a realidade do acontecido como um grão na terra. A sorte está em que a semente não apodreça na cova e que o fato não tenha o pobre brilho do fogo fato. José Lins do Rego nasceu em 1901, na Paraíba, no engenho perto da cidade do Pilar. A mãe de José Lins do Rego morre quando ele é muito criança, ele tinha 2 anos de idade, certo? E é aí então que ele vai viver no engenho do avô. O tempo de formação e que ele vai discutir no seu primeiro romance de 32, O Menino de Engenho, é de fato esse momento no engenho corredor. Levaram-me para o engenho do meu avô materno. Eu ia ficar ali morando com ele. Um mundo novo se abria para mim. Menino de Engenho é o primeiro livro de uma série de 5 livros que José Lins do Rego resolveu chamar de O Ciclo da Cana-de-Açúcar. Carlos de Mello é o nome do personagem principal, o romance em primeira pessoa. E é importante para a gente perceber justamente como é que ele transforma a memória em ficção. Então, por exemplo, no romance Meninos de Engenho, o pai mata a mãe. Certo? Então, daí o pai enlouquece e ele não tem mais contato. Isso não é de fato o que aconteceu. Então, como eu disse, a mãe dele morreu de parto. Então, esse tratamento ficcional é diferente. E agora, na biografia, temos pouca informação sobre o pai. A figura importante mesmo é o avô. Seu Andorinha! Ô, seu Andorinha! Leve o gado para o pastoreio! Olhava eu meu avô como se fosse ele o engenho. A grandeza da terra era a sua grandeza. Não podia haver nada que não fosse do meu avô. O avô é uma figura importantíssima para ele. Na vida dele, a gente sabe que é a figura definidora e partiu daí até, de certo modo, o desejo dele de ser romancista, ou seja, de escrever a história do avô. Foi aí que começou a obra do José Lins do Rego. É um dos livros básicos, né? É um dos livros fundamentais da literatura brasileira. E é um livro de um frescor, né? Até de uma inocência extraordinária, né? De uma beleza, de envolvimento, aquele menino de engenho, que no fundo é quase um menino brasileiro, né? Aquele menino meio com aventuras sexuais aos 10 anos, né? Pega até uma doença venérea, né? Convive com animais, aquelas coisas. É o Brasil, né? Uma espécie de súmula do Brasil, aquele livro. Comecei querendo apenas escrever umas memórias que fossem a de todos os meninos criados nas casas grandes dos engenhos nordestinos. Seria apenas um pedaço de vida o que eu queria contar. Sucede, porém, que um romancista é muitas vezes apenas um instrumento de forças que se acham escondidas no seu interior. O Menino de Engenho vai tratar da infância dele até os 12 anos, quando ele vai para o colégio interno. Doidinho trata justamente das memórias que ele teve do internato. Ao mesmo tempo, é um romance que, de certa forma, é uma reescritura do Ateneu de Raul Pompeia. Ou seja, ele é memória, mas também ele tem um lado literário muito importante. Ao sair do internato, o José Lins do Rego vai estudar numa escola que se chamava Pio X, na Paraíba do Norte, hoje João Pessoa. Depois ele sai e vai terminar o secundário no Recife. Ele veio fazer o que antigamente se chamava o curso de preparatórios para entrar na faculdade de Direito. E depois fez o curso, mas ele próprio escreveu numa recordação dessa época que ele não sabia nada de direito, não estudava, ele passava o tempo todo, às vezes nem sabia onde é que ficava a sala de aula de determinadas disciplinas, sabe? Foi um boêmio,
e depois tornou-se, ainda estudante, já no fim do curso, um jornalista panfletário. Gilberto Freire é que tirou ele dessa profissão de jornalista, percebendo que ele tinha todas as qualidades de um romancista autobiográfico, né? O Gilberto Freire, de fato, é uma figura muito poderosa, alguém que volta dos Estados Unidos cheio de ideias, é uma pessoa que já era muito erudita, então, apesar de que só tinha 24 anos na época, o José Lins tinha 23, e ele disse que aprendeu muito, todas as leituras que ele começou a ler, que ele teve naquele momento, foram graças ao Gilberto Freire. O mais contraditório dos homens. Gilberto Freire assistiu o nascimento do modernismo literário e artístico. De modo que quando ele chegou aqui em 23, no ano seguinte da Semana de Arte Moderna, ele disse, olha, tudo isso que esses rapazes de São Paulo estão fazendo, eu já vi nos Estados Unidos e na Europa. De modo que isso não tem nada a ver com o Brasil, né? Eles estão copiando o que fizeram na Europa. Aí ele procurou desfechar o movimento regionalista e José Lins do Rego aderiu a esse movimento, a esse que Gilberto Freire desfechou no Recife, fundando o Centro Regionalista do Nordeste, né? O romance Banguê, de 1934, se formos fazer uma relação entre a biografia e o romance, ele trata justamente desse momento que, tendo terminado a faculdade de Recife, ele volta para a Paraíba e vai para o engenho do avô. Tem o capítulo onde mostra a morte do avô, José Paulino, certo? Dentro do romance, que é uma coisa muito forte para ele. E ao mesmo tempo que existe essa admiração pelo avô, com alguma crítica, mas ao mesmo tempo a figura muito poderosa, viril até do avô, ao mesmo tempo ele sente que ele não pode continuar o legado do avô. Ele não pode ser um senhor de engenho. Carlos de Melo havia crescido, sofrido e fracassado. Mas o mundo do Santa Rosa não era só Carlos de Melo. Ao lado dos meninos de engenho, havia uns que nem o nome de menino podiam usar. Os chamados moleques da bagaceira, os Ricardos. O Moleque Ricardo é o quarto livro da série do ciclo da cana-de-açúcar. O Moleque Ricardo, ele já aparecia no Menino de Engenho. Ele era o coleguinha de Carlos de Melo. Ele foge do engenho e ele vai viver no Recife, na cidade grande. Ele vai trabalhar numa padaria e se envolve com a política sindical, um pouco a revelia. No final do Moleque Ricardo, depois de envolvidos numa greve, o Moleque Ricardo e os companheiros da padaria vão presos e são mandados para Fernando de Noronha, onde era uma prisão na época. O fim do romance Moleque Ricardo é um poema em prosa, né? Em que os xangozeiros do Recife, durante a noite, cantam umas canções de protesto. O que fizeram eles que foram para Fernando? Ninguém sabe, não. Ele gravou a meu pedido este final do romance Moleque Ricardo, né? O que fizeram eles que vão para Fernando? Ninguém sabe, não. O sacerdote quebrando o ritual para deixar escapar a sua dor. Seu Lucas não era mais um Deus naquela hora. Como homem qualquer, ele falava pelos pobres que no mar se perdiam. O canto dele varava a noite, varava o mundo. Eles fizeram eles que vão para Fernando. Ninguém sabe, não. No Menino de Engenho, o José Lins do Rego parece se identificar muito com o Carlos de Melo. Quando chega no Moleque Ricardo, o Carlos de Melo é um personagem secundário e que daí ele já é alvo da crítica. Tanto é que os colegas todos começam a falar, começam a criticá-lo como sendo um privilegiado e alguém que tem a herança e a culpa dos senhores de engenho. Olha, eu acho que a herança mais forte da civilização do açúcar não é nada lisonjeira. É a escravidão.
foi o que mais marcou a sociedade nordestina, foi a escravidão. O senhor de engenho era o dono das terras e das virgens, inclusive. Realmente era dono absoluto de tudo. Então, essa chamada civilização do açúcar, né, tem essa característica de segregação muito forte. Depois do moleque Ricardo, veio Zina. A história do Santa Rosa arrancado de suas bases, espatifado, com máquinas de fábrica, com ferramentas enormes, com moendas gigantes devorando a cana madura que as suas terras fizeram acamar pelas várzeas. Carlos de Melo, Ricardo e o Santa Rosa se acabam. Têm o mesmo destino, estão tão intimamente ligados que a vida de um tem muito da vida do outro. No ciclo da cana-de-açúcar, eu acho que o ápice mesmo é Usina, e eu acho que em Usina você tem realmente, né, eu não sei se é o romance o mais bem escrito, o mais bem acabado, mas é onde talvez a ideia de Zé Lins, a ideia do processo da modernidade chegando, o processo de você não saber como lutar, como usar essa nova ferramenta, se consolida com Usina. Né? É onde realmente o engenho, o fogo fica morto, o fogo dos engenhos passam a ter uma posição secundária naquele ciclo, de mero fornecedores de cana, e o engenho central, que passa a ser agora a usina, assume a sua posição. O José Lins se casa em 1924 com Dona Filomena Massa, que era filha de um senador local. Ele vende o engenho e o sogro arruma emprego para ele em Minas, numa cidade chamada Munhuaçu. A minha mãe tinha adoração pelo meu pai, né? Você não pode imaginar o que eram os domingos. Os almoços de domingo que ela preparava, aquela galinha cozida com pirão. E meu pai era a primeira pessoa a ser servida. A primeira pessoa a ser servida era meu pai. Tudo era para José. Em 1926, o José Lins, ele sai de Minas e vai viver em Maceió. Mas a Betinha, que devia contar uma coisa muito interessante, que ela nunca escreveu sobre isso, eu vou dar força à minha irmã para ela explorar os 10 anos que meu pai morou em Alagoas. Não. E antes de morrer, ele disse que foram os 10 anos mais felizes da vida dele. E ali ele conhece um grupo de escritores mais jovens, na verdade, que era o Valdemar Cavalcante, Aurélio Buarque de Holanda, que moravam ali na época. E ele é muito interessante porque daí ele vira um pouco o Gilberto Freire, que ali no Alagoas. Ele começa a ensinar e divulgar as próprias ideias, ele é quase como uma sucursal de Gilberto Freire ali. E nessa época ele conviveu com grandes escritores, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge de Lima. Foi exatamente em Maceió que José Lins do Rego escreveu o Menino de Engenho, né? O Bangbê, o Moleque Ricardo. Né? Demais que eu digo apenas, aliás, que José Lins é até um escritor alagoanizado, né? Porque a eclosão do seu gênero literário ocorreu em Maceió. Depois nós viemos aqui para o Rio, chegamos aqui, fomos para um hotel que fica no Flamengo. Eu fiquei maravilhada, porque eu fiquei olhando assim, eu achei que chegava a me beliscar, não acreditava que estava no Rio de Janeiro. E o Zé Lins do Rego carioquizou-se, ele ficou uma figura popular do Rio de Janeiro, inclusive pelo fato de torcer ardentemente pelo Flamengo, né? E pelas suas crônicas diárias em jornais do Rio de Janeiro, comentando os fatos da cidade mais corriqueiros, né? Quando ele ia para a cidade, aí ele ganhava o mundo, né? Porque era uma época que não tinha violência. Ele almoçava na Colombo, fazia ponto na Livraria Zé Olímpio, que naquela época ficava na Rua do Ouvidor, com os amigos todos. E de tarde também passeava, só chegava em casa às 6h30, 7 horas. Ele passava o dia passeando. Agora, os jogos de futebol, meu Deus, ele sofria tanto que no fim da vida ele foi proibido pelo médico dele de ir a jogo de futebol. Porque quando o Flamengo era derrotado, ele ia para a cama. Em 1938, o futebol aparece
na vida dele. E rapidamente isso vai aparecer na sua literatura. Em 41, quando ele publica Água Mãe, que já é um romance que tenta fazer essa passagem do ambiente da paisagem nordestina para o ambiente do Rio de Janeiro, ele incorpora um dos personagens dele como um Joca, que é um menino que gosta e que aprecia futebol e que sonha, almeja jogar num grande clube do Rio de Janeiro, no caso, o Fluminense. Pouco a pouco ele passa a trazer essa sua vivência para a crônica de jornal, até que em 45 a crônica esportiva passa a ser um dos grandes meios de produção dele. Em crônicas muito curtas ele diariamente passa a escrever. E ele conseguia fazer com que aquele pequeno espaço que ele tinha no jornal se transformasse num grande espaço de reflexão, né? Então ele trazia vários elementos para pensar e discutir, então, a importância do futebol na cultura brasileira, por que o futebol cativava tanto o brasileiro e como que o futebol servia aos olhos dele, né, para de certa forma refletir ou dar demonstrações do que seria a verdadeira alma do brasileiro, né? E o gosto pelo futebol que ele tinha, que curiosamente é esse fenômeno urbano da vida das metrópoles, de alguma maneira para ele tinha alguma dimensão telúrica que o próprio campo, a ideia do gramado, aquilo ao ar livre, aquilo trazia como continuidade dessa identidade nordestina dele. Quando eu cheguei ao Rio, eu conheci o Zé Lins. Foi um ano de 1943, ele tinha acabado de publicar Fogo Morto, aos 42 anos, de modo que ele estava no esplendor de sua glória e do seu gênio de escritor. Fogo Morto é o romance que toda a crítica considerou a obra-prima de José Lins do Rego, e ele é considerado justamente, dizem, o romance síntese. Então, depois de muitos anos, ele volta ao assunto, ao ambiente, até em alguns personagens, do ciclo da cana-de-açúcar. O tempo narrativo é mais ou menos o mesmo tempo de Menino de Engenho, mas o Carlos de Mello ali não aparece. E ele trata justamente do Santa Fé, que é o engenho vizinho, e como é que ele decaiu em Fogo Morto. Na verdade, é um romance que pertence ao ciclo, mas ao mesmo tempo está à parte do ciclo. Quer dizer, ele pertence ao ciclo porque ele vai retomar 3 personagens que pertenciam ao ciclo, que estão lá no ciclo da cana, e ele vai como que biografar individualmente cada um desses personagens. O romance é dividido em 3 partes e cada uma trata basicamente de um personagem diferente. A primeira parte é sobre José Amaro, a segunda parte é sobre Lula de Holanda e a terceira parte é do Capitão Vitorino. Mas a primeira parte, por exemplo, é muito interessante porque são quase só diálogos. Não existe um narrador que interfira. Então, parece que houve essa tentativa, de fato, de não ser subjetivo. Certo? É quase uma peça de teatro, a primeira parte inteira. São os personagens falando e uma outra vez aparece, o narrador. Mas esse narrador ele é quase invisível ali. Então, isso é muito curioso, que não é típico de José Lins do Rego. Mandei ele chamar. Eu quero saber de umas coisas que o senhor andou dizendo. Eu não disse nada. O senhor deve bem saber. Eu vivo do meu trabalho, sozinho, vivo da minha casa. Pode procurar o dirigente. Está ouvindo? Pode procurar o dirigente. O mestre José Amaro deixou que ela falasse. E depois, com uma mágoa que nunca se ouvira em sua boca: comadre, está muito direito. Estou morto. Agora mesmo no Santa Fé, o coronel me botou para fora dessa casa. E não falou mais. Foi para sua rede, enjeitou a janta e na escuridão do quarto as coisas começaram a rodar na cabeça. Não haveria um direito para ele? A terra era do senhor do engenho, e ele que se danasse, que fosse com seus cacos para o inferno? A segunda parte é que vai contar a história de Lula de Holanda, e daí vai muito atrás, vai no século XIX e conta é quase uma saga de uma família. Curioso, então, que enquanto na primeira parte eram só diálogos, a segunda parte é só o narrador, ou é muito narrador, contando a história. É como se o povo, ou a camada popular, não tivesse história, não tivesse passado. Certo? Então, é tudo no presente. Agora, quando vai tratar da história da classe dominante, do senhor de engenho, ele vai desde o século XIX e conta toda essa história. Seu Lula já estava velho. Dona Amélia era aquela criatura sumida, mas sempre com seu ar de dona.
Neném, uma moça que não se casava. Esta era a Casa Grande do Santa Fé. As várzeas cobriam-se de grama, de mata-pasto, os altos cresciam em capoeira. Seu Lula, porém, não devia, não tomava dinheiro emprestado. Todas as aparências de senhor de engenho eram mantidas com dignidade. Existe uma espécie de espelhamento entre essas duas figuras, o José Amaro e o Lula de Holanda. Um personagem popular sem nenhum direito, e o outro, esse personagem patriarcal, que é o Lula de Holanda. Então, os dois se casaram por conveniência, têm filhas histéricas que não se casam, eles não têm filhos homens, também, que vão continuar o legado da família, e os dois também têm ataques. Um vira lobisomem e o outro é epilético e tem seus ataques epiléticos. Meu Deus! A terceira parte do romance é sobre o capitão Vitorino, que é um pouco, ele é muito, os críticos, ou até o próprio José Lins do Rego, diz que ele teve uma tentativa de fazer uma espécie de Dom Quixote, um personagem meio idealista que brigava com todo mundo e dizia o que pensava. Vitorino Carneiro da Cunha não nega fogo, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Vitorino Carneiro da Cunha ninguém faz calar, vai seu pagar! Tinha um pouco de louco, mas ao mesmo tempo aquele louco que acaba enfrentando, na verdade, a polícia, os tenentes que havia ali. É isso, meu povo! Pra me levar preso, só mesmo um batalhão! É ele que, no momento em que os cangaceiros estão atacando o engenho de Lula de Holanda, é ele que interfere e começa a brigar e não aceitar. Menino, estou falando com o teu chefe. Ainda não cheguei na porta da cozinha. O assalto ao Santa Fé encheu o noticiário dos jornais. A figura de Vitorino ferido, espancado, apareceu como de homem de coragem, que não temia perigo de espécie alguma. É sem dúvida o romance desse ciclo o mais bem urdido, não é? Porque é onde ele aprofunda psicologicamente 3 personagens, não é? Que estão ali, en passant, etc., mas que não foram aprofundados. E que são 3 personagens, de alguma maneira, trágicos. Algo de trágico nesses 3 personagens. Não é? São 3 personagens que representam, ao lado de Carlos Melo, que é o personagem central do ciclo, quer dizer, é como se fosse elementos periféricos desse ciclo, desse processo de desagregação. Não é? Mas periféricos, mas que você não consegue entender o centro, que é Carlos Melo, sem entender esse periférico. José Lins do Rego é o romancista da cana-de-açúcar, na verdade, da miséria asiática do Recife, com o Moleque Ricardo, né? É o romancista do Brasil sebastianista e messiânico, com Pedra Bonita. É o romancista do futebol, com Água Mãe. É o romancista do petróleo, com o Riacho Doce. Em Eurídice, né? Ele é o romancista daquela colisão política e social que havia na década de 30, né? E, finalmente, ele é o esplendoroso romancista da decadência, né? Dos engenhos e da emergência da agroindústria, das usinas, né? Exatamente em Fogo Morto, né? De modo que é uma obra muito rica, não apenas do ponto de vista artístico, mas também do que se chama hoje do conteúdo, né? Eu acho que também tem que se acentuar esse caráter de um escritor polígrafo, um escritor que fazia ensaios, fazia crônicas, fazia críticas, literatura infantil, tradução, autobiografia. Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonos. Se chove, tenho saudades do sol, se faz calor, tenho saudades da chuva. Vou ao futebol e sofro como um pobre diabo. Sou um homem de paixões violentas, amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Afinal de contas, sou um homem como os outros e Deus queira que assim continue. Ele adorava brincadeiras, apelidos. Ele apelidava todos os garçons na Colombo, né? Ele não era acadêmico assim, como são certos acadêmicos conscientes do que é um acadêmico, da solenidade, do membro da Academia Brasileira de Letras. Ele levava aquilo na brincadeira. A nossa casa era pequena, mas para nós era um palácio. Você tinha a impressão que você morava numa casa imensa, mas porque ele fazia crer que aquilo era a casa que restou dos engenhos dele, né?
Eu fui várias vezes à casa dele, na Rua General Garçom, nunca mais vou esquecer. E ele me pediu, como eu estava estudando biblioteconomia, que eu organizasse a biblioteca dele, que estava desorganizada. Depois ele disse, você leu mais do que organizou a minha biblioteca. Quando ele chegava das viagens, ele dizia sempre, boa Romaria faz que em sua casa fique em paz. Ele adorava a casa. E antes de morrer, ele pediu para Betinho um lápis e papel. E diga, Betinha, não, ele antes de escreveu. morrer, ele pediu um lápis e um papel. Eu tenho esse papel. Ele escreveu, Betinha, a força, viva Garzon 10. A casa dele. Foram as últimas palavras de um escritor antes de morrer. Logo antes de morrer, já nos anos 50, ele escreve esse livro que é, de fato, um livro de memórias chamado Meus Verdes Anos. Esse livro ele se parece muito com o Menino de Engenho, e as pessoas até se perguntaram na época por que o José Lins resolveu escrever esse livro que era tão parecido. Ele costumava dizer que a maioria dos livros dele, mesmo os de ficção, eram 40% baseados na memória. Porque a memória, a grande missão do Zé Lins é, como todo memorialista, ele falsifica, né? Ele transfigura a sua experiência pessoal, né? E a sua experiência pessoal, quando atravessa a fronteira da linguagem, né? Se torna ficção ou quase ficção. Esse é o segredo, né, do criador literário, né? Adeus, seu Carlinhos. Lembra da gente, seu Carlinhos. Adeus, adeus, lembra da gente.